Oi, pessoal, bom dia. Hoje é dia 5 de novembro de 2021. A gente está agora iniciando o nosso nono programa dos 12. A gente já está entrando na reta final. Hoje a gente vai abordar o programa institucional de comunicação, né? Abordar algumas propostas, algumas ideias. Além da convidada interna, hoje estão participando da equipe interna a professora Sabrina, que é professora do Departamento de Artes Visuais, é museóloga, Marisa Rodrigues, que é vice-coordenadora da Pinacoteca, também museóloga e atualmente coordenadora do projeto de extensão, né, esse projeto intitulado A Construção do Plano Museológico da Pinacoteca da UFPB, onde temos também Alberto Cabral, que no momento não está aqui, mas provavelmente daqui a pouco aparece, que é assessor do projeto, é sociólogo também, e a Renata, que é formada em Ciências Sociais e é colaboradora voluntária, né? E seguida de mim, que sou estudante de Artes Visuais e sou bolsista do projeto. Como convidado especial, hoje temos a Letícia Julião. Letícia Julião é doutora em História, mestre em Ciência Política, bacharel e licenciada em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais, atuando no curso de graduação em Museologia pela Escola de Ciência da Informação e nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação da UFMG. Aborda patrimônio cultural, é coordenadora da rede de museus e espaços de ciência e cultura da UFMG e desenvolve pesquisas sobre história, museus e temporalidade, avaliação museológica de museus, coleções universitárias e foi diretora do Museu Histórico Abílio Barreto e superintendente de museus do estado de Minas Gerais. Então, a gente vê que é uma longa experiência e com isso a gente conta com a sua ajuda, Letícia, para contribuir um pouco com a nossa construção do plano museológico, que é um documento de gestão, né, previsto pela Lei nº 11.904, do Estatuto de Museus, que vai reger aí as principais atividades da Pinacoteca durante os próximos 5 anos, por volta de 5 anos, tendo revisões a cada 2 anos, né? E com isso, eu acredito que você possa começar assim que se sentir confortável. Bom dia. Bom, obrigada, Maia, Sabrina, Marisa, Renata, enfim, a toda a equipe. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite. Eu acho que é sempre muito bom a gente, enfim, poder ter essas trocas. E acho que é uma responsabilidade muito grande. Não sei se vou poder contribuir efetivamente, depois que eu vi que vocês já fizeram um longo caminho aí, muito sólido aí de construção do plano, né? Eu só vou fazer uma ressalva. Eu fui coordenadora da rede de museus da UFMG até junho desse ano. Não estou, agora eu já cumpri meu mandato, então eu não estou mais como coordenadora. Eu fiquei muito na dúvida do que preparar para falar, e aí cheguei à conclusão que o melhor seria a gente bater papo, ter uma conversa mais informal. E eu queria perguntar a vocês se eu posso, efetivamente, porque eu li todos os documentos e fui fazendo observações, assim, para discutir com vocês. Sei que a expectativa de vocês é que eu faça algumas sugestões, alguma análise da proposta do programa de comunicação, mas eu pergunto se a gente pode se estender para os demais documentos ou vamos ficar limitado só à comunicação. É uma pergunta, porque eu gostaria até de discutir os outros documentos, né, a minuta do plano. Eu não vi muitos, assim, o que eu vi do programa de comunicação, na verdade, eu acho que ele está bem amarradinho, eu não vi muitas questões para serem levantadas. Então, assim, eu gostaria de retomar os outros documentos. Vocês acham possível?
Ou isso vai atrapalhar um pouco a... Não, vai ajudar muito. Justamente, quanto mais leituras e olhares, vai ajudar. Porque vocês ainda estão fazendo. Eu falei, olha, eu acho que ainda vai o programa de comunicação ele é um programa mais tranquilo de se fazer, vamos dizer assim, né? Ele não exige assim, um olhar. Eu acho que vocês conseguiram amarrar ele muito bem. Então, assim, eu pensei da gente começar até pelo regimento, assim, com perguntas que eu tenho a fazer, assim, até para... Só um minutinho que eu vou abrir aqui o regimento. Eu fiquei numa dúvida, até considerando que vocês fazem um diagnóstico, tem uma equipe pequena, vocês acabaram de fazer esse relato, né, que é uma equipe pequena, se efetivamente a estrutura que está no regimento ela foi implantada. Ainda não... pode falar, Marisa. Bom dia a todos, eu tive um contratempo, mas eu estava ouvindo. Bom dia, professora Julia. Bom dia, Marisa. Letícia. Nós não implantamos aquilo, não. O regimento ainda não passou pela direção do CCTA, Centro de Comunicação, Turismo e Artes, ao qual a Pinacoteca está ligada. Uhum. Quando a gente começou a fazer nosso plano museológico, a gente pensou a gente está modificando esse regimento para ele ser implantado agora. E a gente tem muita dificuldade com essa equipe, né? Porque a equipe da Pinacoteca, como a senhora viu, é muito pequena. E a gente está tentando modificar isso, mas está bem complicado, porque, como a Sabrina informou, né, que a gente tem um cargo de montador, que a gente vai perder esse código. Temos um outro cargo também, Sabrina, que é de uma servidora que foi cedida para a Pinacoteca, que ela ainda não tem um local para ficar. Ela é figurinista, é outro cargo que foi extinto nessa reforma. E como ela ficava deslocada, ela foi cedida para a Universidade Federal de Pernambuco. A Marina Pessoa está lá. Ela não tem nenhuma intenção de voltar para João Pessoa. Então, ela vai conseguir uma transferência para lá. E eu acho que a gente não vai ter uma contrapartida, porque também é um cargo extinto, né? Então, nós temos 2 funcionários que vão entrar agora em aposentadoria. E temos muita dificuldade para conseguir esses outros cargos. Estamos tentando, já conversamos com o reitor, vai abrir um concurso, né, no próximo ano, e ele vai tentar fazer isso, mas a Pinacoteca e a rede de museus que eu coordeno não tem como chegar e pedir esses cargos. Tem que ser uma direção de centro, sabe? E nós temos um diretor de um centro que está tentando fazer isso para fazer uma equipe para a universidade. Não seria para a Pinacoteca. E, estrategicamente, vocês acham que vale a pena manter essa estrutura como uma forma de barganha para cumprir, inclusive, o regimento? É uma pergunta, assim. Eu acho, Sabrina, o que você pensa? Eu penso que a gente tem que colocar isso, porque a estrutura de um museu, né? Ele necessita de uma equipe multidisciplinar. Não é museólogo, é uma equipe. Né? Então, acho que a gente tem que fazer isso para mostrar que nós pensamos grande, né? E que a gente está esperando mais. Não, né? eu acho que eu também concordo, assim, acho que eu acho que a gente tem que apostar, inclusive, para poder fazer a gestão política para fazer cumprir. Mas eu estou fazendo essa pergunta porque, lendo lá o plano, né, nos objetivos estratégicos, eu fiquei pensando se isso não deveria ser um objetivo estratégico, né? Assim, até ao final de 5 anos, que essa estrutura esteja assim, montada, né? Eu vou perguntar, porque se ela já está implantada, ótimo, mas se não está, até porque eu conheço um pouco a situação dos museus universitários, eu acho que isso é um objetivo estratégico importante para o plano, né? Pensando aí no plano de 5 anos, né?
Concordo. Assim, eu fui levantando coisas que assim, para discutir com vocês, para vocês avaliarem, né? Assim, se vale a pena ou não. Uma outra questão, ainda no regimento, e aí eu acho que vai perpassar outros documentos, talvez vocês já tenham até resolvido isso, mas fica uma pergunta. Quando vocês, no artigo 3º, né, que vocês falam, respeitando a missão expressa no artigo 2º, primeiro, assim, vocês dão o regimento estabelece uma missão que está diferente do que está proposto no plano. Assim como é diferente da missão que está no documento de gestão de política de acervo. Então, assim, eu não sei se vocês já estão considerando a missão que está, né, redigida na minuta do plano como a última versão. Qual dessas missões que vocês efetivamente estão considerando como a missão da Pinacoteca? É claro que elas não brigam entre si, mas tem tem alguma diferença. Então, assim, eu acho que valeria rever isso, talvez, não sei, bater o martelo para se chegar efetivamente na missão. E nos objetivos, quando fala recolher por compra, doação, legado, empréstimo ou transferência, obras artísticas de artistas nacionais e estrangeiros do passado ou do presente, considerados significativos e ou representantes de uma época, de alguma forma vocês estão dando um recorte patrimonial, assim, vocês estão estou entendendo que nesse objetivo vocês estabelecem um recorte patrimonial, que é algo que eu não vejo, eu não vi projetado na minuta do plano. Vocês estão entendendo o que eu estou... assim, eu estou tentando ver como é que o regimento... Você já me disse, né, Marisa, que vocês vão rever e vão ajustar, mas eu acho que são pontos, assim, importantes para... Sobretudo, assim, considerando aí a questão da missão, né? Pode falar, Sabrina. Letícia, só para contextualizar, esses documentos, né, que foi a política de acervos e o regimento, a Pinacoteca tinha um regimento da década de 80, de quando foi fundada, então estava muito desatualizado. E aí nós criamos esses documentos em 2019 e eles ficaram tramitando durante um ano, então eles não foram aprovados. Uhum. Então, nós começamos a fazer o plano esse ano, e aí, no programa institucional, a gente começou a rever a missão, tudo isso, né? Então, por isso, depois que a gente fizer o plano e deixar tudo mais ou menos aí nós vamos fazer todas as atualizações do regimento e da política de acervos para tentar aprovar tudo isso junto, né? Mas nós mandamos como está, por isso que tem diferentes missões, porque a gente começou a discutir essa missão, a rever essa identidade institucional, né? Então, são documentos feitos em outro momento, em outros momentos. Foi em 2019, e aí, assim que a gente terminar os programas, nós já mandamos também esses documentos justamente para ter esse feedback, que está sendo ótimo, já estou anotando aqui. Não, eu imaginei mesmo, que o regimento fosse anterior. E aí, assim, eu falei, não, vou só chamar atenção, porque eu falei, o regimento tem que ser mudado, né? Sim. E talvez, assim, ver o que do regimento também pode nutrir o plano, né? Eu até queria começar, não analisando os documentos, mas dizendo assim, eu acho que vocês têm muitos pontos positivos, né? Eu fiquei muito impressionada, embora vocês falem da falta de recursos financeiros, da falta de pessoal, que é um problema que a gente observa nos museus universitários, a pesquisa que a gente analisou, né, do IBRAM-MEC, vocês devem ter recebido esse relatório aí da Andifes, né? É um problema nos museus universitários, todos apontam problema
com recurso financeiro, com pessoal, mas eu acho que você já caminharam, eu fiquei muito impressionada com o nível de institucionalização da Pinacoteca, né, com né, vocês já estão documentando todo o acervo, vocês estão na rede, vocês têm uma atividade intensa, o papel que a Pinacoteca exerce até no cenário museológico da Paraíba, né, como uma referência aí de acervo. Então, assim, eu fiquei pensando, nossa, tem pouca coisa a levantar e debater, porque eu acho que vocês já se construíram muito bem, assim, né? Vocês já estão bem caminhados, é impressionante, assim. Todo um debate, o documento da política de acervo, que é raro a gente ver isso no Museu Universitário, raríssimo, né? Então, assim, eu acho que vocês podem até... Fiquei pensando, olha, esse é um documento que pode virar uma referência aí para os demais museus universitários, assim, eu acho que muito, muito bacana. E aí, assim, é claro, né? Eu falei, bom, a gente tem que debater, então eu vou ficar pegando algumas coisas que talvez, assim, vocês vão me desculpar, talvez vocês vão falar, não, isso já está, a gente sabe disso, mas, bom, como eu li os documentos, são questões que eu vou colocando, né? Mas, assim, em relação ao regimento, é isso, eu acho que ele precisa, então, ser revisto, né, e entendido aqui, compatibilizado, né, com o plano, digamos assim. Em relação ao plano, então, assim, logo no início, quando, né, vocês começam a situar um pouco a história da Pinacoteca, assim, me chamou muita atenção essa questão de que a Pinacoteca ela atua, né, no fortalecimento e incentivo do setor cultural e artístico paraibano. Assim. Eu tive essa impressão que realmente assim, a Pinacoteca é uma referência no cenário museológico, principalmente dos museus de arte na Paraíba, né, particularmente em João Pessoa. E me pareceu que é uma perspectiva, eu fiquei pensando se não é uma perspectiva que pudesse estar projetada na vocação, na identidade, na missão da própria Pinacoteca. Assim, é uma questão que eu coloco. Assim, eu acho que ela tem um papel para além da universidade. Estou até fazendo uma pergunta, né? Eu acho que ela tem um papel. Claro, todos os museus universitários, eles têm um papel na sociedade, eles não atendem só a comunidade universitária, mas me pareceu, pelo que vocês escreveram, que a Pinacoteca talvez seja a referência de um acervo artístico de referência mesmo. E vocês não acham que isso poderia estar projetado, pelo menos na missão, visão, ou em algum lugar, para fortalecer esse papel da Pinacoteca? Não sei, é uma questão que eu coloco, entendeu? Que eu acho que é um ponto muito forte, eu imagino que é um reconhecimento, né, um reconhecimento não só da comunidade, imagino, né, da comunidade universitária, mas da própria, do meio cultural e artístico, que eu acho que deveria estar, eu não sei se ela já atua assim, né, e isso já é uma missão, ou se poderia isso entrar na visão da Pinacoteca como uma referência aí de acervo artístico. Não sei, fica uma questão. O que vocês acham? Vocês acham que não? Então, nós discutimos bastante isso, né, no programa institucional, dessa questão do impacto regional, né, do acervo, que é algo reconhecido, mas ao mesmo tempo tem uma certa invisibilidade no campus. Nós fizemos um formulário, nós temos cerca de 100 respostas, um formulário para um estudo de público preliminar. Quem conhece a Pinacoteca no campus? E aí, a gente já sabia mais ou menos desse cenário, mas ainda não tinha sido feito no estudo de público. Mas cerca de 80% das pessoas que conhecem a Pinacoteca no campus são do curso de Artes Visuais e do CCTA. Então, a Pinacoteca ela não atinge ainda esse público do campus, né? Então, um dos objetivos que nós colocamos no programa institucional é justamente
ampliar esse impacto dentro do campus e tentar ampliar também esse escopo a nível, né, regional, nacional e também internacional. Inclusive, vai chegar uma doação de uma obra de uma artista espanhola, tentar ampliar esses públicos a partir de outras atividades, de residências artísticas, de um diálogo maior com a pós-graduação. Então, a gente nota que o acervo tem um potencial enorme, né? Inclusive, Marisa fez um trabalho maravilhoso de catalogação das obras e foi publicado agora o catálogo pela primeira vez desde a década de 80. Mas como a Pinacoteca não tem um lugar fixo desde a década de 80, isso dificulta muito a gente estabelecer essa identidade. Bom, a Pinacoteca fica naquele espaço, vamos conhecer, né? Ela fica... Agora ela está na reitoria, mas ela ficava na biblioteca. E muitas pessoas nem sabiam que existia uma pinacoteca, muitas pessoas nem sabem o que é uma pinacoteca. Inclusive, no nosso formulário, nós perguntamos isso. Então, a ideia é justamente fortalecer esse impacto regional, porque apesar do acervo ter esse potencial, a gente sente que ainda é pouco conhecido, principalmente no campus e fora do nosso centro, que é o Centro de Artes. Até no programa de comunicação, uma coisa que eu observei que talvez valesse a pena pensar um objetivo assim, específico de comunicação com a comunidade interna, porque esse sempre é um problema, entendeu? Assim, talvez uma estratégia de comunicação com a comunidade interna. A única observação que eu fiz no programa de comunicação foi esse. Porque eu sei que é você ter um museu dentro do campus. A gente tem muitas situações assim na UFMG, dentro do campus, em prédios que não são prédios específicos ocupados pelos museus, isso confere invisibilidade, assim, isso é impressionante, assim. Olha que a gente tem um espaço de conhecimento que é até um museu que está na Praça da Liberdade, num conjunto, né, num circuito de museus, e a comunidade universitária não conhece o espaço de conhecimento, ainda assim não conhece. Então, esse é um fato real. Mas, assim, a minha pergunta é, considerando assim, o contexto patrimonial, né, de João Pessoa, eu conheço João Pessoa, visitei alguns museus, mas assim, eu não tive tempo de conhecer todos, né? Considerando museus de arte em João Pessoa, vocês consideram a Pinacoteca como o acervo de arte ou não? Assim, é uma pergunta até para... Pode falar, Marisa. É que esse assunto é bem polêmico aqui. Então... Pois é. Eu considero que a gente não tem um museu de arte fora da universidade, na cidade de João Pessoa. A gente tem memoriais do José Américo, no Cabo Branco. A gente tem a Energisa, que tem uma galeria que expõe. Tem uma galeria de arte aqui muito conhecida, que faz exposições também. Mas, assim, museu de arte não tem. E eles estão tentando, a prefeitura e o Estado estão tentando fazer isso, né? A universidade também quer fazer um museu do Sivuca, que seria mais para memorial, né? E a Pinacoteca, eu penso que é o único lugar, assim, dentro e fora, né? A gente tem um núcleo de arte contemporânea que pertence à universidade, que também é da década de 90, 88, 90, e ele não tem ele não era para ter acervo. Ele ia funcionar como oficina, espaço de experimentação. Acabou incorporando algum acervo. Mas esse acervo ficava engavetado, muita coisa se perdeu, e agora está acontecendo dentro da universidade um projeto para transferência do acervo do NAC, que vai ser fechado para a obra. E eu faço parte dessa comissão, a gente está selecionando o que pode ser transferido para a Pinacoteca, porque tem muito trabalho de aluno,
tem trabalho de aluno de artes visuais, né? Tem trabalho de pessoas que faziam, da comunidade que faziam oficina, e esses trabalhos não são considerados de arte. Então, a gente está fazendo uma seleção, né, para transferir para a Pinacoteca. Então, eu penso que museu de arte dentro da cidade a gente não tem, fora a Pinacoteca. Eu não sei se a Sabrina pode responder mais sobre isso, mas eu estou aqui há 11 anos, também não sou daqui, mas eu não conheço. Sabrina, você sabe Então, também não sou daqui, né? Eu sou de BH, Letícia, sou de Belo Horizonte. Ah, é mesmo, Sabrina? Então, legal. Mas eu estou aqui há 3 anos, né? Mas o que eu vejo é esse debate. Existem museus, tem até essa pergunta, né? Muito questionamento, se existe museus em João Pessoa. Apesar de já existir, nós temos 11 museus na universidade, mas tem esse imaginário coletivo de que em João Pessoa não tem museu, de que os museus são encontrados apenas em Recife. Inclusive, ontem foi inaugurado o Museu da Cidade de João Pessoa, pelo governador. Desculpa. E ele falou, bom, até que enfim, um espaço, um museu, né? Como se não existissem outros museus da cidade. E essa questão do museu de arte, tem também o Museu Casa Hermano José, que tem um acervo importante. O museu ainda não foi lançado, mas tem um acervo. E essa luta, assim, por ter um Museu de Arte de João Pessoa, que é também já uma luta do Hermano José desde a década de 80. Então, não tem um espaço que faça essa união dos acervos de arte, né? Então, eles ficam espalhados e acaba tendo essa ideia de que não existiria. Mas tem, claro, tem o acervo, mas eu acho que a Pinacoteca tem um acervo expressivo. E agora, relendo aqui também a missão, eu vi que a gente não colocou, né? A missão é fomentar a produção artística a partir de atividades de ensino, pesquisa e extensão, na intersecção com as artes, porque aí a gente pensou, não vamos ficar só em pintura, né? Vamos ampliar isso, porque a gente está num curso de artes visuais e os alunos trabalham, né, com outras linguagens, tem performance, tem arte postal, um acervo também, ações de salvaguarda, ampliação e difusão do seu acervo com o intuito de promover e valorizar a transculturalidade artística contemporânea. Então, aqui a gente não colocou nada, né, a nível... E nem na visão, né? Nacional, né? E nem na visão, porque eu acho que é uma coisa a se pensar. Talvez, na visão, essa projeção, porque eu imagino que deva ser o acervo mais importante de arte. Eu estou aqui chutando, sem conhecer, mas um pouco que vocês escreveram. Então, assim, eu acho que é projetar isso, que ele se torne um museu de arte da cidade, né? Mesmo que ele esteja dentro do campus, porque isso também vai... Eu vejo, se vocês começam a trabalhar nessa perspectiva, assim, e até imagino que vocês trabalham nessa perspectiva, isso vai calçando algumas parcerias, assim, se há vontade do poder público, se vocês projetam a Pinacoteca nessa perspectiva, as negociações junto ao reitorado também mudam um pouco, né? Assim, nós não somos só um acervo que está sendo gerido, mas nós somos o Museu de Arte da cidade, né? Então, assim, é uma sugestão para se repensar se isso é uma missão ou algo que se quer alcançar, né, na visão, e talvez incluir essa perspectiva aí do papel regional ou local da Pinacoteca. Mas você sugere que isso entre já na missão, Letícia? Eu acho que, assim... Eu acho que quando vocês falaram, isso é um assunto polêmico. Eu acho que é enfrentar o assunto. Eu colocaria, sabe? Eu colocaria. Eu talvez, assim, até voltando lá na missão... Eu vou até abrir aqui a missão e a visão. Eu já vou... Só um minutinho. Não, peraí. Opa. Não, é esse não. Bom, pessoal, eu não sei se eu posso falar agora. Tudo bem, Letícia? Ei, Alberto, tudo bem? Eu estou ouvindo atentamente a fala de vocês. Eu entrei um pouco atrasado, porque eu vim aqui a Recife
né? Eu vim pegar um remédio para uma pessoa que está precisando. Bom, eu ouvi atentamente a sua fala, Letícia, e é super interessante levantar 2 pontos. Primeiro deles, eu estou na universidade há 28 anos, certo? O Museu da Pinacoteca, a Pinacoteca já tem mais de 30. E tem um processo que já foi escrito e você já relatou aí com maestria. Agora, o que é que acontece? Nós temos um espaço que ele não se institucionalizou, mesmo tendo os documentos, certo? E, por outro lado, tem uma questão específica que existe um diapasão muito longo entre a gestão de um acervo, a gestão do museu, e o processo que se deu ao longo desse tempo. Então, houve uma falta de profissionalismo ao longo do tempo. E isso vai começar a ser sanado com a chegada da Marisa. A Marisa ela começa a colocar alguns pontos, com toda a dificuldade do mundo, por ser técnica dentro de uma instituição de ensino superior, porque existe uma invisibilidade muito grande entre os técnicos e os professores, e isso gera conflitos. Que não vem ao caso de estar discutindo isso aqui agora. Mas o fundamental, não existe na Paraíba um equipamento com o acervo que nós temos nessa Pinacoteca. Não existe. Então, de fato, é um acervo de arte representativo, entendeu? De grandes luminares da artes plásticas da Paraíba e alguns do país, recebendo, inclusive, também contribuições de artistas estrangeiros. Então, só por aí você já tem um ponto que ele é fulcral e que ele é de referência. Agora, quando você diz assim, eu acredito que isso deve estar na missão. Na minha concepção, e eu posso estar profundamente equivocado, eu acredito que isso é visão. Também referência nesta área. E eu vou mais longe, porque é algo que eu defendo, Alberto. Eu acredito na cultura como um eixo de desenvolvimento. Eu acredito que o papel das artes transcende a beleza, transcende a estética, transcende a questão de você estar apontando, por exemplo, fatos de hoje, questões socioambientais. Transcende isso. Que também é uma atividade econômica. E, como tal, ela pode contribuir e muito, entendeu? Para as divisas de um Estado e de um país. Veja o que é a Broadway, veja o que é o MoMA, veja o que é o próprio marketing. Ou seja, eu acredito e defendo isso, cultura como um eixo de desenvolvimento. Então, nesse sentido, este equipamento, ele pode contribuir e muito, entendeu? Para a percepção da cultura no estado da Paraíba, no Nordeste brasileiro, no Brasil, como um eixo de desenvolvimento. É algo que, para mim, é absolutamente caro. Eu acredito nisso. Bom, e aí, eu fecho minha participação nesse momento e vou continuar ouvindo você. Não, eu concordo com você, eu acho que é uma coisa para se colocar na visão. Eu até voltei lá, eu fiquei me perguntando um pouco se a visão que de vocês não seria mais a missão. Depois a gente pode até ver isso, assim, e eu acho que a visão é um pouco isso, talvez fortalecer o equipamento tanto para a comunidade interna e se tornar uma referência do Museu de Arte regional, estabelecendo essa interlocução nacional e internacional, né? Porque também eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, se a gente for esperar, eu estou pensando isso nas condições dos museus universitários que eu conheço, né? Se a gente for esperar as condições ideais para falar assim, a gente tem um museu de arte, a gente não vai ter. Então, assim, esse museu de arte funciona ainda que precariamente, mas ele existe, porque ele tem um acervo, né? Assim, a Marisa está assegurando toda a cadeia operatória aí, né?
que vai desde a documentação, da salvaguarda, da comunicação, e talvez estrategicamente, porque vocês estão projetando um acervo, a importância desse acervo, trabalhar com a ideia de que, bom, vocês já trabalham com isso, vocês fazem muita exposição, eu fiquei impressionada com a quantidade de exposição da Pinacoteca, de diversificar, né, os locais de exposição, sempre com a chancela do nome Pinacoteca da UFPB. Porque é isso, né? Porque o museu ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Ele pode se apresentar em diversos lugares na Paraíba e em João Pessoa, né? O importante é que vocês tenham um acervo que é um acervo riquíssimo, que é o acervo de referência de arte, né? Por isso a minha pergunta. E eu concordo com o Alberto, eu acho que deve ser a visão, né? Porque, olha só, então já vou ter... eu acho que a visão aqui está estabelecer-se como espaço de gestão, pesquisa, difusão cultural e artística em diálogo com a sociedade e com instituições pares a nível nacional e internacional. Eu acho que ele já é um espaço de gestão, de pesquisa, de salvaguarda. Isso já é a missão dele, né? E fiquei me perguntando muito, vocês começam a missão falando em fomentar a produção artística a partir da atividade de ensino, pesquisa e extensão, na interseção com as artes, ações de salvaguarda, ampliação e difusão do acervo, com o intuito de promover e valorizar a transculturalidade artística contemporânea. Eu fiquei me perguntando, gente, eu não sei se eu estou voltando muito atrás, vocês devem estar me perguntando se a missão deve fomentar a produção artística. Não tem uma coisa antes disso, que é o papel precípio de todo museu, que é salvaguardar a produção artística para fomentar a produção? Vocês estão entendendo? Então, assim, eu acho que vocês devem inverter e talvez casar o que está escrito na missão e na visão, consolidar um texto que eu acho que ambos estão falando da missão e repensar o que é a visão da Pinacoteca, projetando ela aí como uma referência, sabe? Eu acho que ela é uma referência de acervo artístico aí para Paraíba, né? Não sei se eu estou me fazendo entender. Gente, desculpa, eu não sei se eu estou voltando atrás em coisas que já estão consolidadas. Não, Letícia, tá ótimo. Não está consolidado, né? Está tudo em discussão e está sendo ótimo. Inclusive, eu acho que é um momento mesmo a gente eu falei, tentar entender. Uma minuta, né? Sim, e é uma questão, igual você falou, é política, né? Se a gente não se firmar como museu de arte, ninguém vai dar essa chancela. Então, realmente, isso foi algo que a gente discutiu muito, né? Nessa missão, visão, mas ainda não está nada fechado. Então, é difícil de estabelecer mesmo. É difícil. É um processo, né? Mas, então, o que eu anotei aqui, né? Repensar essa missão e essa visão, talvez unir esses dois que já estão escritos, mas projetando a instituição como essa referência, né? Como museu de arte a nível na visão, regional. Né? E em interconexão com o nacional e o internacional, né? Isso. Mas acredito que isso possa aparecer na missão, e realmente salvaguardar que não apareceu e realmente tem que vir primeiro. Né? É importante. Acho que a Renata levantou a mão, né, Renata? Faz um tempinho, mas aí eu vou voltar lá atrás. Quando vocês estavam falando que vocês não são de uma pessoa... tá dando para ouvir? Sim. Aí eu pensei em um museu que não é muito usado aqui. Eu não sei, eu até falei isso com Valquíria, que era do Casarão, né? Acho que chama Estação das Artes. Não sei se vocês conhecem. Que ele fica na frente do Espaço Ciência, mas eu também não conheço muito, né? Mas eu sei que não é um espaço muito usado e eu não sei do acervo deles de arte, como que funciona. Mas a vez que eu fui, tinha uma exposição bem grande. Mas ninguém meio que sabe desse lugar. Quando eu fui, não tinha ninguém. É um espaço gigante, sem nada. Eu já estive lá algumas vezes e, pelo que eu entendi, é um espaço de exposição. Eu nunca vi acervo próprio lá, entendeu? Eu posso estar equivocado, mas
eu já vi, já fui a algumas exposições lá, mas nunca vi acervo próprio do equipamento. Não tem acervo, tanto o Espaço Ciência, que é na frente, né, quanto a Estação das Artes. Ele não tem acervo. E ambos os espaços estão fechados por causa da fragilidade lá daquele local, né, que não pode mais passar carro ali, porque está caindo a barreira, né? Então, os dois espaços estão meio condenados. E foi assim um investimento muito grande, mas eles não têm acervo. Funcionaria como uma galeria, um centro cultural, né? Ele não tem acervo. Agora, Letícia, falando assim sobre o que o Alberto colocou, né, que eu fiz alguma coisa assim dentro da Pinacoteca, eu não fiz sozinha. Em 2017, o professor Gabriel, que é professor do Centro de Turismo e Artes, resolveu assumir a Pinacoteca e me chamou. Então, eu trabalho com o professor Gabriel, né? O professor Gabriel ele faz toda essa articulação com o Centro de Artes, ele promove um monte de exposições, mediação pedagógica, ele faz muita articulação. E como o acervo da Pinacoteca não tinha sido ainda documentado, não tinha nem inventário, né? Eu comecei em 2017 a fazer a catalogação, e agora a gente pode dizer que a gente tem mais de 90%. Fica de fora essas novas doações. Quando nós fizemos o catálogo, que nós recebemos algumas doações, e elas ainda não foram catalogadas por causa da pandemia. Né? Mas é um trabalho conjunto. Eu discuto muito com o professor Gabriel, porque a gente tem ideias muito diferentes sobre vários assuntos. Mas a gente trabalha muito bem, porque ele tem um amor pela Pinacoteca, ele viu a Pinacoteca ser criada, né? Ele conhece todo o histórico. E, assim, eu faço a parte técnica, sabe? Eu fico nesse suporte, né? Mas a gente conseguiu fazer muita coisa, e agora eu acho que, depois disso tudo, né, eu acho que está na hora mesmo de nós nos firmarmos como uma referência, porque a gente já tem um acervo conhecido, né, catalogado, a gente já sabe as condições físicas, ele está bem acondicionado dentro das nossas limitações, né? Mas nós perdemos o nosso espaço expositivo que tínhamos dentro da Biblioteca Central. E lá na reitoria, nós começamos a expor no primeiro andar e foi proibido também. Eles tiraram o espaço, porque não tem segurança, não pode fazer nada aqui, é o local de passagem. E a gente tem uma galeria do CCTA, a Galeria Lavandeira, que vai ser uma parceira nossa, né, quando voltar a funcionar tudo, que vai ser o nosso espaço, porque dentro da universidade mesmo, nós não temos espaços expositivos assim, porque não tem segurança, né? É muito complicado. E para fazer fora da universidade, a gente tem um problema também de segurança, de transporte, de seguro, né? Que é complicado a gente sair com a obra fora do campus, né? E assim, a gente não tem como, sabe? A gente estava pensando, eu estava pensando, acho que eu coloquei também, de fazer dentro da mediação pedagógica que se pretende fazer com as escolas, incentivar mais isso, né? Incrementar mais no próximo ano, fazer algumas maquetes, algum material para levar para as escolas, porque também tem dificuldade das escolas irem conhecer o campus, a Pinacoteca. Né? Não tem transporte, a universidade não tem transporte, as escolas não têm. É toda uma dificuldade. Né? Então, de levar uma equipe de mediação para esses espaços e apresentar um projeto de educação museológica com algumas obras, né, imagens, porque nós temos muita dificuldade, né, nessa coisa da divulgação, da comunicação mesmo, de nos firmarmos como esse museu com esse acervo que nós temos, que é muito, muito grande, muito bom, né? É um acervo bom mesmo. Então, a dificuldade toda de não ter uma sede própria e de não ter um espaço expositivo, cada vez mais atrapalha. Mas esse plano museológico, que é como a Sabrina falou e você mesmo colocou,
é uma maneira da gente projetar o que esse espaço tem para oferecer. Né? Quando a gente exige isso, aquilo outro, a gente está mostrando que a gente tem possibilidades de atuar como a referência. Então, eu acho importante essa revisão que a gente está fazendo aqui agora, que a gente ia fazer mesmo, né? Porque não é o documento final ainda, então está sendo ótimo a sua fala, porque a gente já está fazendo essa revisão que seria feita. Então, é muito bom o processo, né? A gente já vai modificar muita coisa. E é muito importante todas as suas colocações, Letícia. São muito pertinentes. Que bom. Não, mas eu entendo, eu sei o que é esse problema. A UFMG também tem um acervo artístico que não tem espaço de exposição e tem toda essa logística complicada, que é o empréstimo com, enfim, com seguro, com condições ideais de transporte. Mas eu penso assim como uma questão estratégica mesmo de política, Marisa, porque se vocês começam a projetar isso como o acervo de referência, eu acho que a universidade pode se entender com o poder público regional, local, e, enfim, começar a construir isso, né? Porque eu acho que, diante da falta de recursos, quem sofre são os acervos, né? A gente sabe muito bem disso, né? A gente não tem uma rubrica de recursos orçamentários para os museus universitários. O MEC não tem conhecimento dos seus museus, não tinha até então, até essa pesquisa que vocês devem ter respondido, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa de, no plano, criar algumas estratégias mesmo para se construir, né? Na verdade, é isso. Tem uma outra questão aqui, no plano, até na caracterização institucional, isso não está só no plano, acho que está em outros locais, no relato até eu não me lembro bem qual foi o documento que criou o museu nos anos 80, mas o documento fala disso, que a Pinacoteca deve... Vou até ler aqui, olha. Esse documento também preconiza... exato. O artigo 3º da referida portaria que determinou que a Pinacoteca seria instalada no segundo andar da Biblioteca Central. Esse espaço seria provisório, enquanto não fosse construída uma sede definitiva para abrigar o acervo, espaço expositivo, reserva técnica e ambiente administrativo. Esse documento também preconizava que todos os acervos de artes plásticas existentes nos diversos setores da universidade seriam incorporados à Pinacoteca, além de doações de obras de vários artistas locais que atenderam a um pedido do professor Hermano José. A minha pergunta é o seguinte, porque é uma questão que a gente lidou lá no acervo, eu coordenei o acervo artístico durante 3 anos, e era uma questão com a qual a gente se deparou e a gente fez uma longa discussão. A gente incorporar a Pinacoteca significa recolher, centralizar esse acervo em algum local para vocês? Porque a gente chegou ao seguinte debate lá no acervo artístico da UFMG. Talvez o ideal seria manter... Eu não sei como é que estão dispersas as obras de arte dentro da universidade, né? Mas na UFMG, 33 unidades têm obra de arte, ou coleções, ou uma obra que seja, mas assim, é muito disperso. E tem as coleções que são geridas diretamente pela coordenação do acervo artístico. Então, a gente acabou, assim, vou contar um pouco o que a gente concluiu lá no acervo, e aí vocês avaliam se isso poderá ajudá-los, assim, se isso cabe no caso da Pinacoteca. Nós concluímos que todo o acervo da universidade seria gerido, né? A gente centralizaria a gestão desse acervo, mas a gente não faria o recolhimento. A tutela dele continuaria com as unidades, até porque a gente fez uma discussão primeiro, porque é importante que o ambiente universitário tenha obra de arte, né? Assim, é importante manter essa dispersão da arte nos ambientes, até para a formação de uma sensibilidade aí da comunidade universitária.
mas a gestão seria unificada, ou seja, a documentação, os protocolos, e para isso, né, seria importante ter um sistema informatizado de gestão. E a gente implantou isso lá. Foi uma coisa que eu senti falta no documento no documento de política de acervo, que é a implantação de um sistema informatizado. Ainda, eu acho que é uma estratégia, um objetivo talvez estratégico, né? Estratégico que vai permitir tanto gerir o acervo internamente, quanto poderá, isso a gente solucionou, assim, a gente pelo menos escreveu isso. Você tendo um bom sistema, você pode trabalhar com esse museu no ambiente virtual. Não é o ideal, né, gente? A gente sabe que o bacana é o tete-a-tete, né? Mas é uma forma enfim, disponibilizar, vamos dizer assim, um catálogo online, com uma exposição online, um sistema que seja potente. Eu posso estar enganada, talvez até eu não tenha conseguido acessar o sistema de vocês, mas eu não vi isso na política de acervo. Eu não sei se você já tem. Imagino que vocês devam estar pensando em usar o Tainacan, não sei. Mas eu acho que é algo a se pensar, já que o museu também tem uma dificuldade de exposição, esse sistema tanto pode ajudar na gestão quanto na extroversão, né? E acho que, assim, fica aí uma sugestão para vocês pensarem se é preciso recolher toda a obra de arte ou o melhor seria estabelecer uma política de gestão compartilhada, centralizada nos protocolos, e, enfim, da Pinacoteca. Pode falar, Marisa. Então, essa portaria da criação da Pinacoteca, na época, ela precisava fazer isso porque eles estavam criando esse espaço, estavam recolhendo o acervo que estava disperso. Uhum. Então, tinham galerias extintas, tinha acervos em salas de gestores, né? Sem documentação, sem nada. Então, eles colocaram isso na portaria, e esse acervo, que foi formado a partir dessa portaria, é o acervo da Pinacoteca, que depois recebeu outras doações, né? Também foi feita uma campanha, artistas doaram, né? Mas a Pinacoteca, ela não tem essa condição, eu não sei, Sabrina, se a gente modifica isso no nosso regimento, mas ela não tem condição de abarcar todos esses acervos. Eu acho que isso, na missão dela, não pode, até porque ela não tem perna para isso, né? A gente está reunido com o nosso acervo. Isso foi lá no início, era a intenção, né? Eu acho que agora a nossa missão tem que ser compartilhar esse acervo, né? O site da Pinacoteca, Letícia, ele está sendo construído, mas ele tem muita informação, ele tem a relação de todos os artistas que estão no nosso acervo, e está sendo colocado agora um projeto para colocar todas as obras, porque a gente ainda não tem um sistema informatizado, sabe? É muito difícil com o sistema da universidade, sistema de dados da universidade, que eles consigam implementar isso, sabe? Agora, quando teve as eleições para reitor, foi comprado o SIG Eleições, que é desenvolvido pela Universidade do Rio Grande do Norte, e junto veio um sistema, um banco de dados para acervos, que se chama Acervos, e que a gente vai ver como é que vai fazer isso para implantar, sabe? Vai precisar de técnicos lá da Universidade lá do Rio Grande do Norte, e a gente tratar a questão do vocabulário, né, museológico, porque ele pode ser adaptado para vários tipos de acervos. E seria uma boa, porque a gente já tem esse sistema, sabe? Porque a gente tentou o Donato, o departamento de informática da universidade não conseguiu implantar o Donato, e eu fui várias vezes no Rio, porque eu trabalhava no Belas Artes,
e trabalhava com o gestor desse acervo, que é o Gilson Gemente. Quando entrou o IBRAM, eles abafaram um pouco o Donato, né? Porque eles criaram o Tainacan, quiseram criar outro tipo, né? E ele ficou muito sem patrocínio, mas a gente teve uma reunião com o pessoal do IBRAM, e eles estavam falando que ainda é um sistema bom, e que a gente poderia optar por ele. E a gente tem até o convênio pronto, mas ele não está implantado. E é o que eu trabalhava. Então, eu tenho a maior intimidade com o Donato, sabe? E a ficha de catalogação que eu fiz é baseada na que a gente usava lá, do Donato. Mas ela pode ser adaptada a qualquer sistema. A questão é conseguir implantar um sistema, sabe? Mas isso aí eu acho que tem que colocar mesmo na nossa missão, nos nossos objetivos estratégicos, né? Pode falar, Sabrina. Eu acho importante mesmo, Marisa, isso que você colocou, e Letícia. Aí eu queria saber, Letícia, isso poderia entrar também no programa de acervos? Um dos Acho que sim, projetos, né? Poderia ser esse, né? Uhum. E aí eu queria saber como é que foi esse processo na UFMG, como é que vocês conseguiram centralizar essa gestão? Porque a gente estava pensando isso aqui, Marisa, como coordenadora da rede, seria algo que a rede de museus poderia fazer, né? Inclusive, centralizar essa documentação, centralizar esses protocolos para que o acervo se comunique, né? De alguma forma, mesmo que cada um seja coordenado por diferentes instâncias. Eu queria saber como é que vocês fizeram esse processo e qual o sistema que vocês utilizam para isso. Então, na UFMG, quando eu entrei lá na gestão do acervo artístico em 2017, uns 8 anos antes, tinha acontecido um inventário, o pessoal do SECOR, junto com basicamente o pessoal do SECOR, né, que é o Centro de Conservação, tinha feito um inventário, unidade por unidade, das obras de arte existentes na UFMG. Então, isso foi um trabalho assim, que serviu de base para a gente ter uma noção do que seria o acervo artístico da UFMG, além das coleções que estavam não era nem uma reserva técnica, era um depósito, coleções importantes, né, mas que estavam reunidas e concentradas nesse depósito. A partir desse inventário, então, a gente já tinha uma noção da dispersão, do grau de dispersão das obras de arte. A gente fez uma discussão, assim, interna, fizemos, inclusive, uma jornada para discutir o melhor sistema a ser implantado. A gente viu que tinha que implantar logo um sistema, começar uma documentação, uma documentação que até começasse com o acervo que estava concentrado e fosse se estendendo para as outras unidades. Muitos dos acervos artísticos estão em museus que fazem parte da rede, mas muita coisa pertence não, né, assim, você imagina, vou dar um exemplo. Na minha escola na sala de congregação tem uma série de litografias da Yara Tupinambá. Então, assim, isso está sendo gerido pela diretoria, e mal gerido, porque a diretoria não está preocupada na conservação da obra de arte. Daí a importância de você ter uma gestão centralizada. Então, a gente fez discutimos um sistema, um protocolo de documentação, estabelecemos esse protocolo, implantamos o projeto e fizemos uma longa discussão em uma jornada para decidir qual sistema. Se a gente trabalharia com um sistema livre, se a gente compraria um sistema, e depois de um longo debate, inclusive com participação de membros do CIDOC, né, que é o Comitê de Documentação do ICOM, a gente decidiu fazer uma compra de um sistema que chama Sistemas do Futuro. A gente conversou com o pessoal da informática, inclusive, e chegamos à conclusão que, às vezes, você adota um sistema
um sistema livre, e ele acaba não se atualizando, o TI da universidade não se responsabiliza por isso. Então, às vezes, é preferível você comprar um sistema comercial que vai te atualizar, e você vai ter isso permanentemente. E eu escutei uma coisa que na época, assim, me bateu muito fundo. Eu falei, olha, vocês estão aqui morrendo, se debatendo para gastar ou não esse recurso, quando a universidade gasta muito recurso com programas para a área meio. Como que uma área fim não tem o direito... Vocês estão entendendo? Assim, você faz compras para a área meio, para finanças, e a área fim nunca chega a hora de fazer a compra de um programa, né? Então, esses sistemas do futuro, ele é um sistema desenvolvido em Portugal, ele já foi adotado pelos museus do Sistema Estadual de São Paulo, de Museus de São Paulo, por várias universidades, inclusive universidades em Portugal, e a gente adotou. E aí a gente começou a implantar esse sistema no acervo artístico, e ele foi agora adotado, está sendo paulatinamente adotado pelos demais museus que fazem parte da rede. Eu não te dou muita notícia, mas assim, eu sei que a inventariação, né, a gente começou a refazer a documentação do acervo, e ela já vem se estendendo para as outras unidades. O sistema, ele é importante, ele é interessante porque ele permite a gestão. Ele não é só um registro informatizado da documentação. Ele permite você fazer toda a gestão de movimentação do acervo, de acompanhamento do acervo, e ter a interface na internet para apresentação para público, né? Então, foi bem interessante. Não é barato, assim, eu me lembro que a gente pagou 65 mil nesse sistema, mas ele está servindo a todos os museus. Ele tem vários módulos, e agora, recentemente, o Museu de História Natural comprou um módulo que a gente comprou é o INART, que serve tanto para museus de arte quanto para objetos, assim, de um modo geral. E tem o INATURA, que é um sistema, que é um módulo desenvolvido exclusivamente para os museus de história natural. Não estou dizendo que ele é o melhor, mas acho que vale a pena fazer esse debate, sabe? Sentar, debater, conversar com muitas pessoas e chegar à conclusão de qual é o melhor sistema, e sempre pensar numa interface aí, um sistema que permita ter interface com o público. Até considerando aí que vocês têm dificuldade de locais de exposição, que talvez o grande canal de comunicação do acervo vai ser, pelo menos por hora, vai ser virtual, né? Se vocês quiserem ter contato com o acervo artístico, depois eu posso deixar o contato, acho que vale a pena conversar com o atual coordenador. É isso que eu ia pedir, se tivesse o link para a gente dar uma olhada depois. Tá, eu vou abrir aqui, vou deixar um. Então, isso foi uma atividade assim da rede, né? Da rede, parceria com ela começou, na verdade, ela começou lá no acervo. Eu estava justamente assim, eu estava lá quando aconteceu a compra. Na época, eu conversei com a coordenadora da rede, ela ficou meio assim, falando, bom, não sei, vou esperar ver a experiência no acervo. E aí, logo em seguida, eu assumi a coordenação da rede, e aí a gente trouxe o sistema para a rede. Como é que a gente está gerindo isso? Tem um comitê, que eu até venho insistir muito para que ele fosse institucionalizado, um comitê para fazer a gestão desse sistema dentro da universidade, porque são diferentes acervos, diferentes espaços, você tem o vocabulário controlado, não é fácil, é uma coisa complexa, né? A Marisa talvez tenha uma dimensão da complexidade até melhor do que eu. Mas, então, você tem um comitê que faz toda a gestão técnica, né, da aplicação desse...
desse sistema. Os demais espaços da rede começaram, então, a fazer a gente começou a fazer uma documentação unificada, né? Dentro de um protocolo unificado, e aí o sistema vai servir tanto ao acervo artístico, quanto ao acervo de ciência e tecnologia, quanto o acervo de história natural. Eu vou olhar aqui. Eu vou colocar... Já entraram na rede? Eu vou colocar aqui o link da rede. Gente, eu mando para vocês. Eu estou com medo de eu perder tempo aqui procurando. Não, depois pode ser por e-mail, Letícia. Obrigada. Tá, pode ser. Com medo de ocupar vocês muito. Então, assim, só retomando aquela ideia, então, talvez rever, né, Marisa? Entendo, assim, eu acho que é uma decisão mesmo importante dizer, olha, nós não vamos recolher todo o acervo artístico, né? Vamos tratar já o acervo, voltando à minha questão inicial, né? Que é ou faz uma gestão descentralizada, ou então muda um pouco essa ideia de que a Pinacoteca vai recolher todo o acervo, né? Todo o acervo artístico. Aí só... Aí a missão e a visão, que a gente já discutiu, né? Eu acho que vocês repetem os objetivos aqui do regimento, provavelmente vocês vão rever. E aí, nos objetivos estratégicos, que eu senti falta, assim, de dialogar um pouco mais com o diagnóstico, né? Vocês veem que tem falta de recurso financeiro, econômico, falta de recurso humano, precariedade da segurança. Talvez isso deveria estar nos objetivos estratégicos, assim, né? Só porque, assim, o que a gente observou nessa análise dos museus universitários, né, que foram 166 museus que responderam, imagino que vocês devam ter respondido também, né? Vocês lembram do ano passado? A Marisa levantou a mão. Pode falar, Marisa. Olha, nós respondemos só ao IBRAM. Isso foi separado, né? Não, é o IBRAM. Foram os dados enviados pelo IBRAM-MEC. Sim, a gente respondeu ao IBRAM. Mas falando rapidinho, Letícia, a questão da rede, né? Eu participei do Fórum de Museus, até numa mesa que você apresentou um trabalho também, que eu apresentei, trabalho de rede. A rede da UFPB ela ainda não está institucionalizada, então a gente trabalha com projeto de extensão, mas não estamos em rede, não é um sistema. E a gente está conhecendo os espaços. Nós levantamos 11 espaços dentro da universidade. Então, agora, nessa fase, já é a terceira fase, a gente está fazendo reuniões com cada espaço separado para saber, conhecer as dificuldades de gestão. Mas a rede, ela não tem poder deliberativo, ela não está institucionalizada. Eu sou coordenadora com uma portaria e o vice também com uma portaria. E a gente não tem poder deliberativo nenhum. Inclusive, com a mudança da gestão de reitorado, eles não querem prosseguir com o regimento que está pronto, já passou pela Procuradoria, já passou pela PROGEP, e está só esperando ir para o Consune e não tem uma vontade política, eles não querem continuar com o projeto da rede.
A gente está funcionando dessa maneira. Então, a gente está só dando um diagnóstico, na verdade, do que nós temos, mas não temos uma rede efetiva, sabe? A dificuldade nossa é toda nesse sentido, né? A rede, ela está no papel só. Isso é super complicado, né? Porque acho até que isso faz parte do processo de constituição da rede, né? Porque ela se constitui nessas relações de cooperação, né? Nunca muito de cima para baixo. Então, assim, talvez a construção dela venha muito mais na horizontalidade para depois se impor dentro do reitorado do que ficar aguardando esse reconhecimento, né, do reitorado, né? Mas também até sensibilizar. Eu lembro que a primeira reunião, o primeiro fórum interno que a gente fez, a gente chamou um professor de fora para acompanhar e comentar e fazer críticas e tal. Ele falou: eu estou vendo que, apesar da rede de museus da UFMG ser uma rede muito antiga, vocês ainda estão lutando para ser uma rede. Eu acho que a gente sempre luta para ser uma rede, porque a gente está sempre tendo que conciliar, construir interesses comuns, e é um processo mesmo, Marisa. Eu acho que realmente as coisas não acontecem assim. Bom, pelo que você está dizendo também, há obstáculos aparentemente políticos, assim, né? Mas eu acho que a construção é uma construção horizontal mesmo, com os espaços, de entender, porque eu acho que é um formato muito bom para a universidade, porque, naturalmente, a universidade, você tem essa tendência a pulverizar esses espaços de memória, né? Então, assim, não tem outra forma de gerir isso de uma forma mais democrática, do que por meio de uma rede, né? Ou de um sistema, algo. Mas então, voltando lá na minuta, eu acho que é isso. Tem uma outra coisa que vocês falam que eu acho que poderia ficar talvez mais enfático, mais enfatizado, que é pensar que a Pinacoteca é um museu laboratório, né? Vocês chegam a mencionar isso no texto, mas talvez isso pudesse estar, não sei, ou em objetivos, ou na visão, né? Ou é isso mesmo, né? A gente quer que seja um museu laboratório, considerando aí que ele se insere, né, nesse ciclo vital aí da pesquisa, ensino e extensão. Então, assim, chamar a atenção um pouco para isso. Pensei muito que, talvez, assim, se pudesse pensar... Bom, vou fazer um comentário meio geral agora, e aí eu entro no recorte patrimonial. Eu acho, assim, isso é muito a minha opinião. Assim, eu às vezes dou aula de plano museológico e eu insisto muito nisso. Eu penso que o plano conceitual ele deve conter mais do que a missão, visão e objetivos. Assim. Né? Porque a hora que você estabelece o histórico da instituição, eu acho que é importante pensar qual é efetivo. Eu acho que é preciso escrever mais, mas não por questão de páginas, mas por desenvolvimento de uma reflexão sobre a vocação do lugar. E aí sim, você, né, dali você desdobra a missão, visão e objetivos. Então, assim, eu acho que tem ideias preciosas assim no plano que poderiam estar concentradas no plano conceitual, assim como o museu laboratório, um museu de referência de referência regional e local, porque isso pode estar na visão, mas é bom explicar isso num texto, é bom mostrar, assim, tudo que eu escutei de vocês hoje me esclareceu muito, então eu acho que isso poderia estar no texto do plano conceitual. Inclusive para justificar por que se chegou a essa missão, a essa visão e a esses objetivos, né? É como se fosse um preâmbulo que
que tornasse a missão, a visão e os objetivos algo assim natural a partir daquela reflexão, né? E eu acho que seria bem interessante considerar, sim, até para justificar a Pinacoteca como uma referência regional, esse recorte, né, assim, esse contexto patrimonial, né, esse contexto patrimonial tanto em João Pessoa quanto internamente, né, porque eu li lá e vocês já mencionaram, né, que tem outros espaços de arte na universidade. Acho que é importante situar isso, né? Como é que a Pinacoteca se relaciona com os outros museus, com os outros espaços, com os outros acervos. E aí, a partir desse contexto na qual ele está inserido, eu acho que aí sim fica mais fácil a gente entender a vocação da Pinacoteca, né? Então, assim, eu acho que é tão importante trabalhar o recorte patrimonial, que eu acho que está muito claro, né, que são as artes plásticas, são as artes visuais, talvez as artes visuais seja mais adequado, né? Isso está claro, quanto um recorte patrimonial. Então, assim, você tem um acervo que está voltado para as artes visuais, em um contexto tal e tal, que tem tais museus dentro da universidade, mas a universidade não conhece seu museu. Você tem outras obras de arte, tem outros núcleos de arte, né, que vão conversar, dialogar com a Pinacoteca, e essa Pinacoteca ela tem um determinado papel num cenário museológico de João Pessoa, da Paraíba, enfim. Isso vai calçar, vamos dizer assim, o argumento da missão e da visão. Assim, é uma sugestão. Acho que é isso. Assim, eu já fiz alguns planos, eu gosto disso, eu gosto quando esse conceito ele é mais estendido, porque é a partir dele, né, que tudo vai ser gerado, é a partir desse plano conceitual que vai se fazer os programas, que vai... Então, eu acho que ele a meu ver, assim, ele o cérebro do plano museológico, né? E aí, finalmente, na política de acervo, eu achei muito bacana, eu acho que vocês podiam publicar isso. Acho que vocês podiam publicar o plano quando ficar pronto, óbvio, né? Mas também essa política de acervo. Então, é isso, né? A missão e a visão não são compatíveis com o que está no plano e o que está no regimento, né? E a questão da implantação de um sistema informatizado de gestão, talvez, assim, pensar que esse sistema que a implantação desse sistema poderia acontecer junto com a comunicação, pensando que é um sistema que vai permitir também a comunicação, vai potencializar a comunicação da Pinacoteca, né? Porque um sistema que tem interface na web. Aqui eu vi a descrição das coleções. Quando fala na política de acervo, né, eu acho que tem que ficar muito claro o que é exatamente esse recorte patrimonial, né? Talvez isso tenha que estar bem claro assim no plano. Acho que é isso. Deixa eu passar aqui mais rápido. Eu pensei assim na política de acervos, de a gente colocar como meta desenvolver um contrato de comodato para empréstimo, né? E isso tem que ser feito com o setor jurídico, né? A gente tem que trabalhar e tem que deixar um modelo pronto, porque eu estou passando agora mesmo por uma situação dessa e a gente ainda não tem um termo de comodato para a universidade, que serviria para todos os espaços, né? E eu acho que isso daí, sabe, Sabrina,
porque está surgindo aí uma ideia de um empréstimo de uma obra para ser exposta em São Paulo, e eu vou ter que dar conta disso, sabe? Assim, correndo para ontem. E eu acho que isso é importante dentro da política de acervos também. Mesmo que esse empréstimo não se realize, a gente trabalhar isso e incluir nessa política de acervos. Né? Eu estou até anotando isso para a gente pensar, pelo menos como meta, né? Para nesses próximos anos a gente apresentar esse contrato de comodato. Porque é interessante as obras serem emprestadas. Isso é uma forma de, né? Eu acho que a gente colocou isso como um objetivo assim no acervo artístico, né? Que ela fizesse essa circulação pelos espaços, é uma forma de divulgar o acervo, é uma forma de dialogar com outros acervos, né? Então, assim, o que puder estar pronto e já armado, assim, para poder facilitar isso, apesar de todas as dificuldades do empréstimo, mas às vezes quem está solicitando o empréstimo vai, né, estabelecer um protocolo de exigências aí para quem solicitar o empréstimo. Isso. E em relação à comunicação, gente, eu acho que, não sei, o plano está bem fechadinho. A minha sugestão são duas, que eu já até disse aqui. Uma é de pensar em estratégia de comunicação para a comunidade interna. Eu acho que isso é fundamental. Nunca a comunidade universitária conhece os nossos museus, e eles são, assim, eles são fundamentais, né? Se a gente não consegue conversar com quem está do lado, então, assim, o que é possível fazer para ampliar a visitação, enfim, para comunicar melhor, né? O acervo. E a outra questão é fazer essa interface aí com a gestão do acervo, usar a internet, a mídia, as plataformas, não só para dar notícias, mas como um recurso expositivo. E aí, assim, eu particularmente venho me debatendo, assim, até no final já da gestão lá da rede, pensando quanto que a gente precisa explorar melhor os recursos em rede para a exposição. Pensando até nessa situação de pandemia, porque o que a gente faz? A gente virtualiza o que está em exposição ou apresenta um catálogo, né? Mas será que a gente não consegue criar uma situação mais interativa, mais significativa, né, de visitação? Assim, eu acho que isso está posto para todos os museus. Tem alguns museus que vêm desenvolvendo algumas coisas bem interessantes, inclusive mediação virtual, né? Então, eu acho que toda essa experiência da pandemia talvez possa repercutir, e considerando que vocês têm uma dificuldade de espaço de exposição, eu acho que o ambiente virtual pode ser uma grande moeda assim, de fortalecimento do reconhecimento da importância do acervo, né? Eu acho que se mostrar é uma forma de legitimar a necessidade de um espaço de visitação presencial, física, né? Então, assim, eu acho que são as duas observações assim, que eu faria na comunicação. Não sei se... Eu acho que é isso. Só uma dúvida, Letícia. Vocês utilizam também para exposição esse Acervos do Futuro? É Acervos do Futuro o nome? Ou vocês utilizam Tainacan? Sistemas do futuro. Na verdade, eu não sei em que pé que está exatamente a... Eu sei que já tem um número muito grande de obras de arte que estão no sistema. A última conversa que eu tive com a coordenadora é que eles já estão com essa interface para a web e que já estava na web. Mas, recentemente, eu tentei entrar e não achei. Mas eu acho que eles estão justamente construindo essa interface para a web aí, para o público. E o Tainacan, eu não conheço, eu não sou muito craque em informática, não. Talvez a Marisa saiba mais do que eu. Mas o Tainacan não tem essa interface para a web.
se tem, está sendo desenvolvido ainda, eu acho. Então, assim, o que vocês podem fazer é entrar até nos sistemas do futuro e dar uma avaliada onde ele foi aplicado. Ele ganha a cara do local, ele ganha a cara de interface do museu. A gente conversou, a gente fez uma reunião com o Fernando, ele chama Fernando Cabral. Ele vem sempre ao Brasil e ele foi ao FMG. Eu acho que, se vocês tiverem interesse, eu acho que ele iria, sim, ao FPB. E ele é um cara que faz parte do SIDOCA. Isso também é muito interessante, porque ele tem... o sistema está muito de acordo com os protocolos do SIDOC, enfim, da documentação museológica. Ele sabe o que é documentação museológica, ele é do campo da museologia. Então, assim, não é um sistema adaptado, sabe? Isso faz uma diferença muito grande. E ele na apresentação, ele mostrou alguns espaços com interface na internet que eu fiquei bem animada, assim. Mas é algo ainda a ser desenvolvido. A gente está desenvolvendo ainda. Na verdade, nós estamos alimentando ainda o sistema. Mas como vocês já estão com 90% do acervo documentado, isso vocês estão com... É o mais importante, né? Seria só ajustar um protocolo para um vocabulário, né? E as informações... Fazer a migração, né? Seriam migradas. Seria importante, assim, a gente conseguir um sistema nosso, né? E tem essa possibilidade com o acervo, né? Que a gente ainda não conhece, ele ainda não foi apresentado para a gente, mas assim, a gente sabe que ele se adapta ao acervo museológico e a outros acervos também. Letícia, eu só queria te perguntar uma coisa, que não tem nada a ver com o nosso tema aqui, mas eu participo lá da comissão dos museus universitários da Andifes, e eu vejo que você é uma das organizadoras, né? Eu participo das reuniões lá, e a universidade, ela não está participando assim, quer dizer, eu tenho uma portaria, fui designada, né? Mas a universidade, chegou uma hora lá que vocês dividiram em grupos, né, para fazer, e assim, eu não me aventurei porque eu não tenho o apoio do reitor, o reitor não está lá, né? Eu estou assim, sozinha, eu recebo as comunicações, eu vou para as reuniões e tal, mas assim, não tem uma coisa da universidade. Eu pergunto, isso aí vai para o reitor também, esse resumo, né? Aquele trabalho que foi apresentado e tal, isso chega lá? Sim. Primeiro, assim, eu não sou organizadora, não. Como a Sandra, né, que é a nossa reitora, coordena o GT, então, assim, ela me aciona para ajudar, né? Mas, sim, eu acho que a convocação vai... Porque o GT é um GT dos reitores, né? Então, todos são convocados. E esse documento, que é o relatório que a gente fez de análise, que é o relatório da Andifes, que analisa a pesquisa do IBRAM, foi enviado para todos os reitores. Então, assim, eu acho que você pode solicitar ao reitorado o acesso ao documento. Bom, eu não sei, eu acho que deve acontecer... Bom, eu não sei, eu entendo a sua situação, é delicada, né? Você está nomeada sem o apoio dele, né? Mas, na verdade, assim, a gente está até meio parado, a gente dividiu aquelas comissões, sabe, Marisa? Sim, lembro. Mas eu entrei de férias, a UFMG está com um calendário muito diferenciado, assim. Como é que vocês estão aí? Vocês estão de férias ou de semestre letivo normal? Sabrina pode falar mais, porque ela está... Estamos no semestre normal. Nós estamos até dezembro. Até dezembro. Tá. Nós, assim, a gente está com um calendário muito maluco. Então, nós estamos começando o semestre agora, que vai até março,
Então, assim, nesse desencontro, a gente deu uma parada e agora, assim, eu estou até para escrever para a Sandra, para falar, Sandra, e aí, vamos botar o bloco na rua, né? Eu preciso fazer isso. E também ela está em plena campanha, né, gente? Ela está se candidatando à reeleição, mas a gente retoma isso. Agora, eu acho que seria super importante, Marisa, ter a sua colaboração lá, mesmo você se sentindo, assim, eu sei, meio desconfortável, né? Fica complicado, né? Porque eu até tenho acesso aos relatórios, porque eu recebo, né? Como eu estou lá na lista, né? Eu recebo. Mas, assim, eu já tentei várias vezes falar com o vice-reitor, com a esfera superior, aí eles falam assim, não, a gente sabe. Mas, assim, eu não me atrevo a entrar de frente, não, sabe? Sei, é melhor não, né? Eu fico ouvindo, mas eu tenho muita curiosidade para saber como é que isso está sendo apresentado aos reitores, porque nunca teve a participação da UFPB. As reuniões com os reitores mesmo, eu não sei, né? Que aí é uma reunião lá da Andifes. Eu participo como você, naquelas reuniões e às vezes, assim, conversando com a Sandra, que, né, me pede uma ajuda, assim, para, enfim, naquela coisa dos grupos e tal. De vez em quando, né, para eu ir ajudando ela. Mas eu não tenho conhecimento de como é que está se desenrolando a conversa entre eles, né? Certo. Porque é um assunto tão importante, né? Porque a gente está falando da Pinacoteca, que é um museu universitário, né? E vocês estão pensando ali no futuro dos museus universitários, né? Então tem tudo a ver, né? Acho até, Marisa, eu até ia falar isso, foi até bom você lembrar, que talvez, e acho que os planos nossos todos podiam fazer isso, fazer referência à construção de uma política, assim, sei lá, algum objetivo, colaborar para a construção, né, de uma política para os museus universitários, fazendo referência mesmo, né? Porque eu acho que a gente só vai ganhar essa briga se a gente se unir aí. Porque, nossa, eu fiquei muito impressionada com a desinformação do MEC em relação aos museus. Eles não sabiam nada. Eles não sabiam nada. Então, assim, eu acho que a gente realmente tem que se juntar aí, brigar, e, enfim. Tá certo. E acho, assim, até também, eu acho que aquele questionário ele é um bom roteiro assim, de diagnóstico, né, gente? Ele está muito voltado para a questão da gestão de risco, segurança e tal, mas ele olhar para o questionário, ele de alguma forma já te dá um diagnóstico, né? E talvez ali algumas questões legais sejam questões para serem contempladas nos objetivos estratégicos. Embora vocês já estejam bem, vocês têm regimento, vocês vão ter plano, mas a questão, não sei como é que está a questão do alvará, enfim, a documentação com bombeiros. Acho que, bom, vocês devem estar já com isso bem encaminhado. Estamos fazendo programa de segurança, né? Mas como a gente não tem um local, assim, o programa arquitetônico, segurança, né? Acessibilidade é pro forma para a gente, né? A gente coloca o ideal, o que a gente quer, né? Projeta essas coisas. Mas a gente não tem. Esse questionário, Letícia, ele está lá no relatório? Ele está, porque o relatório ele passa por todas as questões. Você tem o relatório, né, Marisa? Eu recebi o relatório. Eu acho até que eu arquivei. Mas, e você assim, tem a resposta da Pinacoteca? Você não tem a cópia da resposta da Pinacoteca? Não. Assim, eu acho que é um bom parâmetro até para as nossas questões, né? Eu acho. Retoma lá, porque eu acho que é muito bom, assim, até assim, eu particularmente não sabia, por exemplo, da Carta de Serviço Cidadão, que é uma exigência. Então, é algo que tem que ser feito em 5 anos. Isso é uma coisa simples que a gente não faz para os museus, né?
Então, assim, eu acho que ali tem um bom parâmetro também de questões para serem observadas, serem desenvolvidas aí nos próximos anos. Tá certo. É isso aí. Então, acho que é isso, gente. Acho que eu falei demais. Não, foi eu acho que eu me entendi naquilo Eu que não falar mais deveria. até. Eu sou meio entrona, hein, gente? Não, ótimo, gostamos muito, Letícia, foi muito bom. Eu gostei de conversar com vocês. Eu quero agora ir à Paraíba conhecer a Pinacoteca. Olha só, eu estive na Paraíba, foi 2015, na UFPB, e não conheci a Pinacoteca. E na época, 2015, bom, não sei se eu já estava no acervo artístico, mas não conhecia a Pinacoteca. Então, é uma boa oportunidade, né? Um bom motivo para você voltar, né, Letícia? Sim, conhecer a com Pinacoteca, finalmente, né? Já conhece no papel, né? Já conhece toda a história da Pinacoteca? Seria bom. Eu não sei se você acessou o nosso e-book do catálogo. Eu vi Então. no YouTube. Ah, tá. Muito legal a apresentação do catálogo. Isso, Então, já conhece bastante, né? Só tem que Já, ver eu entrei fisicamente, né? Virtualmente já está apresentada, né, Letícia? Ô, Sabrina, fique à vontade para você sair. Estou vendo que você está indo para o aeroporto, né? Letícia, muito obrigada pela colaboração. Agradeço. Foi muito bom conversar com você, as dicas, as experiências, muito valiosas. Espero que a gente siga aí na parceria, no diálogo. E em breve a gente quer que você venha aqui nos visitar. E vamos aí em BH também. Quando eu for a BH, vou conhecer mais os espaços da UFMG. Muito obrigada, viu, Letícia? Mas vocês continuem, viu, pessoal? Infelizmente eu tenho que ir lá, tenho que ir para o aeroporto, mas depois eu assisto o restinho da gravação. Tá certo. Um abraço, Sabrina. Gente. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço, Sabrina. Mas então, eu acho que é isso, né, gente? Maia. Eu acho que já tá posto. A gente tem várias recomendações aqui muito boas. Se eu precisar desse questionário, eu mando para você. Tá? Eu vou colocar aqui meu e-mail. Tá. Você tem o meu, né? Não. Quer dizer, a Maia tem. Está lá no Drive, né, Maia? Letícia, eu queria só uma última... Não é uma pergunta, talvez é um pedido. O que é que você considera assim como mais importante para o programa de comunicação? Que você acha que ainda não está consolidado no nosso? Sei, deixa eu dar... Vou voltar aqui, tá? Na verdade, assim, eu acho que a comunicação institucional, né? Eu acho que vocês pensaram isso, assim, vocês têm que consolidar a imagem institucional, as redes, trabalhar nas redes, trabalhar no site, enfim. Né, vocês falam de um projeto de inclusão de todas as obras do acervo na página online. Para mim, isso... O que eu diria? Talvez isso seja... Não é que não esteja consolidado, mas, para mim, isso é o pulo do gato, né? Eu diria assim, é o que vai fazer a grande diferença, assim, em relação ao que já vem sendo feito em relação à comunicação, né? Como superar essa comunicação convencional, institucional convencional, e entender que os meios, as mídias, são formas de fazer a comunicação museológica. Não sei se vocês estão entendendo, assim.
Uma coisa é você ter um bom site, uma imagem, comunicar os eventos, registrar os eventos, ter um Face, formar uma comunidade que vai seguir a Pinacoteca. Isso, eu acho que isso vocês vão fazer muito bem. Agora, o que as mídias podem... e aí eu acho que vocês podem pensar em todas as mídias, inclusive em podcast, comunicar, como que a mídia pode comunicar o acervo, pode estabelecer essa relação do público com o patrimônio da Pinacoteca. Isso é que é o diferencial. Porque entrar na mídia e ver, vai acontecer o evento tal, isso você vê em todo lugar. Mas o museu tem um acervo, e a gente viu, as pesquisas têm mostrado isso, que durante a pandemia as pessoas ficaram impedidas de ir ao museu, mas houve um aumento enorme de visitantes nos museus. Gente que nunca tinha visitado museu passou a visitar museus via internet. Então, assim, o que vocês podem usar? O que se pode fazer? O que se pode fazer com acervo que não seja simplesmente apresentar um catálogo, que é muito importante para quem está pesquisando, para quem já é iniciado. Claro que o catálogo pode atrair a atenção, mas é formar um público que possa depois ir à Pinacoteca numa exposição presencial. É formar o olhar, usar a mídia para formar uma sensibilidade estética. Tá? Eu acho que isso é super importante. Superar a notícia e usar a mídia como um meio de comunicação museológica, né? De mediação, né? De fazer mediação, de fazer exposição, de criar né? Educativo, enfim. Eu acho que em 5 anos vocês não vão conseguir fazer isso tudo. Então, assim, o que é possível? Quais os passos que a gente pode fazer para consolidar a Pinacoteca nessa vertente? Né? E a outra coisa é a comunidade local, né? A local, que eu digo assim, interna, né, da universidade. Ela é super importante, ela reproduz, ela amplia, ela amplifica, né, a imagem, o acesso à Pinacoteca, né? Porque você imagina o que é uma comunidade universitária, são estudantes, funcionários, professores, é muita gente, é uma cidade, né? É mesmo. Recentemente, eu percebi que a gente tem um canal no YouTube que já tem bastante conteúdo, tem algumas questões, só que assim, eu percebi que não tinha, por exemplo, um projeto institucional para dizer onde é que a Pinacoteca está inserida. A Pinacoteca é um órgão da UFPB, é um laboratório de artes visuais, é isso, é aquilo. E aí eu gravei com a Marisa esse vídeo. Esse vídeo está sendo editado, está sendo preparado para ser postado. E aí ele vai seguido dele, a gente vai postar talvez todo o conjunto do plano museológico, né, também para ajudar outras instituições, né, que isso é importante para mostrar como foi o nosso processo e como uma forma de registro, né, talvez até um acervo imaterial, né, nesse sentido de coletar tudo isso. Por isso que eu perguntei a questão de como a gente poderia melhorar, né? Eu acredito que talvez melhorando o YouTube e acrescentando outras plataformas como podcast, pode ajudar a gente a difundir, né? A questão não é só divulgar, é uma questão de difundir melhor o conhecimento sobre a Pinacoteca, né? O questionário que a gente fez teve aproximadamente 100 respostas, 98. Dessas 98, só 2 pessoas que responderam eram externas. Então, 96 pessoas que responderam ao questionário. O questionário ele também não foi divulgado amplamente, assim. Ele foi realmente divulgado dentro da universidade. Mas, assim, através do Instagram, a gente ainda conseguiu divulgar para o meio externo.
E ainda assim, só 2 pessoas responderam. E da grande maioria que respondeu, ou eram alunos de artes visuais de graduação ou pós-graduação, ou professores. Então, tirando esse primeiro contato, os alunos de outras graduações, eu acho que no máximo devem ter sido 30 pessoas, 20. Professores de outras graduações, menos ainda. Servidores técnicos, pessoal de gestão. Então, assim, realmente existe uma dificuldade, até dentro da universidade, e quem dirá fora, né? De a gente expandir, de crescer. Tem gente que está chegando agora no curso de artes visuais e conhece, mas não sabe onde está, não sabe como funciona. Tem gente que sabe como funciona, mas não vai porque não acha acessível. Não, então, assim, é todo um protocolo que a gente está tentando seguir com esse plano para fazer com que a gente consiga levar esse sentido de acessibilidade, e aí não é um sentido só físico, né? Até porque a gente não tem nenhum local para falar em acessibilidade física, é mais uma questão simbólica, né? De abarcar alguns grupos. Já vou finalizar, Marisa. Então, eu acho que é isso, né? O programa de comunicação é um meio para atrair as pessoas, né? Assim que possível. Mas aí é atrair mostrando tanto o potencial, mostrando que a gente já tem, mostrando a importância. E aí, nesse sentido, Letícia, eu agradeço muito a sua participação, foi muito bom. Eu e a professora Sabrina, a gente anotamos muitas coisas que a gente vai realmente rever, a questão da missão, visão, talvez até os valores, os objetivos, e eu espero que a gente possa manter contato, que a gente possa em breve mostrar alguns dos resultados. Provavelmente não todos, a gente já sabe, mas assim que possível a gente entra em contato. Agora eu vou deixar Marisa concluir a fala dela. Então, falando um pouco da visibilidade da Pinacoteca, né? Como eu falei, eu estou aqui há 11 anos, sabe, Letícia? Cheguei aqui na Paraíba há 11 anos. E eu não conseguia visitar a Pinacoteca. Eu acho que hoje em dia, a gente ter 98 pessoas respondendo é um grande ganho, porque se fizesse isso naquela época, não ia ter ninguém, porque a Pinacoteca ela funcionava lá no segundo andar da Biblioteca Central, tinha 2 salas que ficavam constantemente fechadas, era só um depósito. E eu não conseguia visitar. Entrou eu e uma outra museóloga na universidade, e a gente só foi conhecer a Pinacoteca em 2017. Eu cheguei em 2010, porque ela ficava fechada. Ninguém tinha acesso. E você pedia a chave na biblioteca, e eles falavam que eles não tinham a chave, que a chave era da Pinacoteca. Então, ninguém entrava. E as pessoas, quem trabalhava na Pinacoteca, ia uma vez no mês, uma vez na semana, entendeu? E trabalhava fechado. Então, não tinha visitação, não tinha telefone. Você ligava para o CCTA, ninguém sabia informar. E assim, quando o professor Gabriel pegou a Pinacoteca, né, já tinha tido um outro coordenador, o professor Robson, do CCTA, que conseguiu abrir a Pinacoteca, porque ela era fechada. Então, eu acho que esses 98 é muito pouco, mas assim, é um ganho muito grande. E eu acho que com todas essas atividades que a gente começou a implementar, com esse site e tal, com o Instagram, que agora que ele está sendo mais trabalhado, né? Facebook quase ninguém vê, né? Mas assim, o YouTube, tudo, eu acho que a gente vai ter um ganho cada vez maior. Até por causa da pandemia, como a Letícia muito bem coloca, que a gente mudou um pouco, né? A nossa maneira de lidar com a internet, e porque ficamos muito trancados e tínhamos que procurar outras coisas, e as coisas chegavam pela internet, a gente estava ali logado o tempo todo. Isso mudou muito, né? O paradigma de visitação de museus, quando tudo reabrir, a gente vai ter que repensar muita coisa, né? O panorama todo mudou. Então, eu acho que a Pinacoteca ela tem ganhado, ela ganhou durante esses anos muita coisa.
E, assim, os próximos questionários que vão ser mais específicos, a gente fez um questionário, Letícia, esse questionário que a Maia está comentando, assim, que surgiu de repente. Vamos saber o que as pessoas conhecem. Foi feito uma coisa bem básica, né? Então, agora, ele pode ser aprofundado, ele pode ser... As ações estão sendo mais divulgadas. Esse plano museológico, o ano que vem, quando a gente puder divulgar isso, já é um ganho também para a divulgação, né? Esse sistema que a gente vai tentar implementar e tudo que a gente está colocando no plano museológico, eu acho que a gente vai conseguir ser essa referência realmente dentro da universidade e fora da universidade. Eu acho que a Pinacoteca vai se tornar conhecida, né? E eu só tenho a agradecer a tua participação, Letícia, foi muito importante. Eu estava olhando agora nos meus arquivos, eu tenho o relatório final do GT, tenho o primeiro relatório de março e tenho a apresentação. Então, eu acho que está tudo ali, eu vou dar uma olhada nisso, até para o nosso plano, que eu acho bem importante. Essa sugestão sua foi ótima. Eu só tenho a agradecer. Renata quer falar, né? Depois eu falo. Não, eu queria só agradecer também e falar, acho que é mais uma coisa interna, mas já que a gente está falando disso agora, é muito importante, né, essa questão de saber qual o alcance da Pinacoteca, para a gente saber quais os meios que a gente pode, não a palavra não é cooptar, mas chamar as pessoas para dentro da Pinacoteca, porque eu também era aluna, né, e eu gostava dessa coisa da arte, eu sou das ciências sociais, mas eu nunca tinha visto. E aí eu fui pegar um livro na biblioteca, aí eu fiz, meu Deus, exposição de arte dentro da biblioteca. E aí eu fiquei maluca. Eu toda vez voltava para ver se tinha alguma coisa nova, porque eu não fazia a menor ideia que existia aquilo dali. E ali ficou tipo um espaço assim, eu não aguento mais estar nessas aulas, eu vou dar uma escapada ali. E era, um espaço que fica do lado do espaço de descanso, né? E aí eu fiquei tipo, meu Deus, como esse espaço poderia ser muito mais ocupado, né? Às vezes passa batido. E aí, falar essa pesquisa, que é uma parte que eu gosto muito, é importante, né? 98 pessoas não são poucas, mas aí quando a gente for para os números de estatística, que é bem a minha praia, assim, 98 talvez não seja um número significativo a gente vai ter que fazer tipo um cálculo, né, do que seria um número significativo dentro do número de pessoas que trabalham, estudam e tudo mais dentro da universidade, mas já é um passo, né? Quando a gente for fazer presencialmente, a gente vai ter um número meta para dar um número... Tem um nome específico, agora eu esqueci. Roberto talvez saiba. Mas é isso. Eu fico muito feliz. Acho que esse é o nosso último programa, né? Eu não sei, eu acho que sim. Não? Mas... A gente inverteu a ordem. Aí esse seria... Mas aí a gente vai ter mais dois. A gente decidiu adiantar, porque a gente achou que a conversa seria... Invertendo a ordem, a conversa poderia ser mais proveitosa. E, de fato, foi. Mas eu queria agradecer a todo mundo. Fico muito feliz de fazer parte. Bom, eu também queria agradecer muito. Eu acho que foi uma oportunidade de troca muito importante, assim, e de conhecer uma experiência que eu acho que está caminhando assim de uma forma muito bacana e rara, né, dentro da universidade, né? Eu acho que até a Marisa contou aí, né, que a Pinacoteca ficava fechada, e eu acho que vocês estão fazendo uma pequena revolução que vai efetivamente ter seus desdobramentos aí. Eu espero que sirva também de referência para outros acervos universitários, acervos artísticos universitários, né? Eu acho que foi uma troca muito boa, eu estou aqui à disposição, não sei se eu pude efetivamente ajudar em alguma coisa, mas fico à disposição para o que vocês precisarem e espero ver esse plano pronto, assim, quero recebê-lo, vou usá-lo de exemplo quando eu for dar aula de plano museológico. Acho que vocês tiveram uma ideia muito legal, queria louvá-los por isso, de fazer essas reuniões online, chamando as pessoas. Eu acho que isso, imagino que deva estar sendo produtivo para discutir ponto por ponto. Não sei se eu pude ajudar muito com o programa da comunicação, mas, assim, enfim, eu fiz essa opção de ler todos os documentos.
mas eu acho que, enfim, vocês estão num caminho muito bacana, eu acho que vai dar super certo. Agradeço muitíssimo o convite, a consideração, a troca, aprendi muito com vocês. A gente que agradece, Letícia. Muito obrigada de verdade por tudo. Assim, mais do que alguns apontamentos, foram ensinamentos, né? Que a gente vai levar. Está sendo a minha primeira experiência, né? Eu entrei agora na pandemia na universidade. É o meu primeiro projeto de extensão, assim. O projeto não acabou e eu já estou sentindo a falta, mesmo com cansaço, mesmo com várias situações. Porque é uma dificuldade, né? Principalmente para mim, que sou nova agora na universidade, e aí gostei de ter desenvolvido tudo isso, de ter participado. Cada contribuição com cada convidado foi muito especial. Uhum. Cada convidado somou positivamente, assim, demais. E a gente agradece pela afetividade de ter lido tudo. Alguns outros convidados focaram mais no programa, outros, né, tiveram uma leitura diferente. Tudo foi aproveitado, tudo. Mas a conversa de hoje foi realmente muito boa para a gente olhar um pouquinho para trás, né? Não é só olhando para frente que a gente vai para frente de fato. A gente tem que olhar um pouquinho para trás, analisar o que a gente já tem, porque a gente já tem muita coisa, né? São 9 programas, esse é o 9º programa concluído hoje. A gente deu uma paradinha, fez uma revisão. Quando encerrar os próximos 3, os próximos 2, a gente vai fazer outra revisão, aí depois outra revisão geral. Então, assim, é assim que a gente vai montando. É um passo de cada vez, é um degrau de cada vez, e no final a contribuição de todos os convidados, a contribuição da equipe, o questionário, tudo que foi veiculado vai somar um resultado que vai ser muito benéfico para a instituição, para a comunidade, para o circuito de arte, no modo geral, da Paraíba Nacional. Eu acho que a gente já pode ir falando em nacional, né? A gente tem artistas muito bons. Aqui na Paraíba, que a gente tem obras no acervo, artistas reconhecidamente nacionais, internacionais. Então, falta agora consolidar tudo e ir elaborando cada pontinho. Então, eu agradeço muito, Letícia. O Alberto fez as considerações dele pelo chat, falou que adorou a nossa reunião, que está muito agradecido. Com isso, eu acredito que a gente possa encerrar nossa reunião, mas não vamos encerrar o nosso contato. Claro. Muito obrigada e tenha um bom Obrigada, dia, uma boa tarde. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.